Olá, muito boa noite para você que nos acompanha hoje. Foi dia dos representantes da indústria levarem a deputados e senadores as principais demandas do setor. Do acordo recém-promulgado do Mercosul com a União Europeia até a alta do diesel, o documento foi bastante abrangente. A reportagem da Danila Bernardes traz em detalhes as reivindicações dos industriais e abre então a nossa edição de hoje. Vamos ver. O plenário da Câmara dos Deputados ficou lotado de representantes do setor produtivo de todo o país. Mesmo com a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado, a sessão envolveu as duas casas. O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, participou da entrega da Agenda Legislativa de 2026 para os parlamentares. Essa agenda ela é pautada no desenvolvimento da indústria. Dos itens aqui é 6x1, o meio ambiente, a infraestrutura, a reforma tributária. Qual é o ponto da indústria? Como é que a indústria enxerga? O que ela diverge, o que ela converge? A agenda legislativa foi montada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que representa as federações de todo o país. Aqui nesse documento tem a posição do setor sobre diversas propostas que tramitam no Congresso Nacional. A primeira delas é a que traz a maior preocupação no momento, inclusive em Santa Catarina, a PEC que reduz a jornada de trabalho. Nós somos a favor de, vamos dizer, 5x2, com 44 horas. Não podemos diminuir a carga horária. Eu acho que cada segmento industrial ele tem a livre negociação. Além dessa, o setor das indústrias trouxe a posição sobre outras propostas, como o novo marco legal do comércio exterior, a reforma da tributação sobre a renda corporativa, a reforma do Código Civil e o acordo do Mercosul, que já foi promulgado pelo Congresso Nacional. Nós, para entrar lá, nós vamos ter que ser competitivos com esses países aí. Eles estão fazendo acordo com vários países que são concorrentes do Brasil. Nós não vamos ter vantagem de chegar na Europa. Nós temos que ser competitivos. Um assunto que não está no documento e pegou todo mundo de surpresa é o aumento do diesel. Reflexo da guerra no Oriente Médio, o reajuste impacta diretamente a produção no estado. O governo federal tomou algumas medidas para que o aumento não fosse tão significativo, como reduzir impostos e aumentar a fiscalização para o cumprimento da tabela do frete. Mas, para o presidente da Fiesc, essas medidas não ajudaram. Nós fomos pegos quase de surpresa com essa guerra, com esse aumento do combustível, do petróleo, né, do óleo diesel principalmente, e o governo fez uma medida rápida para tentar conter, mas não conseguiu, porque ele fez a medida num dia, no outro dia a Petrobras já subiu o preço. Pois é, mas agora no final da tarde o Ministério da Fazenda anunciou uma outra medida em relação a essa questão do diesel. Danila Bernardes então está chegando agora ao vivo e tem informações para a gente. Danila vai falar também sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de conceder a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Danila Bernardes, muito boa noite para você, bem-vinda agora ao vivo. Vamos começar então falando dessa nova medida proposta agora no final da tarde pelo Ministério da Fazenda? Exatamente, Márcia. Boa noite para você também que nos acompanha. O novo ministro da Fazenda, o Dário Durigan, ele afirmou que o governo federal fez então uma nova proposta para os estados de um subsídio direto dos importadores de diesel, ao invés do corte do ICMS, que é o imposto sobre circulação de bens e serviços. Pela proposta que valeria por 2 meses, abril e maio, a subvenção seria de R$ 1,20 por litro do diesel. E desse valor, os estados cobririam 60 centavos e a União a outra parte. De acordo com os cálculos do Ministério da Fazenda, esse subsídio representa um custo mensal de 3 bilhões de reais para cada parte, tanto para os estados como para a União, pelos 2 meses. O ministro disse que a renúncia do ICMS pode ser difícil por causa da responsabilidade fiscal e a subvenção pode ser uma forma mais rápida de ter um resultado. A Secretaria
Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, a Secretaria da Fazenda, enviou uma nota agora há pouco informando que, como essa proposta foi feita hoje à tarde, os técnicos vão analisar e depois eles vão dar o parecer se é possível Santa Catarina aceitar essa proposta ou não, feita pelo governo federal, que eles estão considerando também os impactos financeiros, operacionais e jurídicos. Agora, mudando de assunto, como a Márcia disse, a respeito da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está internado ainda no hospital aqui em Brasília e o que estava previsto era quando ele sair do hospital, receber alta, porque ele tem apresentado um quadro de melhora nos últimos dias, ele voltasse para a Papudinha, que é a unidade que fica dentro da penitenciária aqui de Brasília, uma unidade reservada para o cumprimento dessa pena. Mas ontem veio uma manifestação por meio da Procuradoria-Geral da República, recomendando que Jair Bolsonaro possa fazer o cumprimento de alguns dias dessa pena em prisão domiciliar. Então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou essa recomendação da PGR e determinou, então, que Bolsonaro passe 90 dias depois que ele receber a alta em prisão domiciliar. Ele está tratando um quadro de broncopneumonia e essa decisão vem justamente aí pensando na questão da saúde do ex-presidente, né, dele ter um restabelecimento da saúde de forma mais rápida e continue cumprindo essa pena de 27 anos e 3 meses por tentativa, né, de golpe, por trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes ainda determinou uma série de regras para Bolsonaro cumprir nessa prisão domiciliar, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. A gente vai seguir acompanhando. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Danila Bernardes, pelas suas informações. Uma boa noite. Amanhã a gente espera aqui no nosso ND Notícias.